A morte vai chegar e a sua cova vai ser aberta no cemitério da paz. Só que como o mundo aí fora diz que Deus tarda, mas não falha, com Jesus não é assim. Ele não tarda e nem falha. Ele chega no momento dele, na hora dele. Até para receber milagre é na hora dele. Tem crente que eu vejo que me liga, outra hora me encontra na igreja, irmão, se Deus tem que fazer isso na minha vida, sabe o que eu falo para essas pessoas? Ele não tem que fazer. Se ele fizer, como diz o prescrito, né, o Marco Feliciano, se ele fizer, ele é. Ah, vocês conhecem o Marco, né? Eu tenho uma coleção dele lá em casa. Se ele fizer milagre, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Só que ele não deixa de fazer porque ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que não aguenta ver o filho dele chorar nessa terra. Eu fui para a Santa Casa. Chegando na Santa Casa, foi descoberto no fundo do meu olho um tumor. E o médico, a primeira pergunta que ele fez para mim foi: você crê em Deus? Eu falei: Jesus é tudo na minha vida. Ele falou: então agarra com Ele, abraça com Ele, segura Ele, porque o vento vai soprar. No fundo do seu olho tem um tumor preto, ele chega a ser negro, de tão escuro que ele é. Ele é agressivo e sem misericórdia. Foi a resposta que a medicina me deu. Negro, agressivo e sem misericórdia. Ele estava do tamanho de um grão de feijão, pretinho, escuro, negro. E o médico falou para mim: você nem imagina o que esse caroço vai fazer no seu olho. Mas nós temos a quimioterapia. Ah, tem também a radioterapia. E tem a medicação. Se precisar, tem a cirurgia. Eu achei que a minha prova não passaria de um ano, mas Deus me provou 10. Eu fiz tratamento com 300 pessoas, 299 desceu a sepultura. E eu estou aqui para falar para você: quem tem Deus tem tudo. O que Deus fez na minha vida, Ele está pronto para fazer na vida de qualquer irmão, qualquer irmã. Ele só quer que você creia que Ele é Deus e Ele tem todo o poder. Porque quando nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo como Salvador da nossa alma, o nosso Pai, Ele é o Criador do universo. O nosso Deus não é de segunda nem de terceira, Ele é de primeira. Ele é aquele que tem palavra e cumpre com ela. Ele não briga com o sentimento de ninguém. E o que Ele promete, Ele é poderoso para cumprir. Porque a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? O inferno levanta. O demônio fica doido lá. Mas ele não pode impedir o agir de Deus na sua vida. E o que é seu está guardado, ninguém pega. Tem crente que fala: ah, o fulano está de olho na minha bênção. Não, é sua. Deus preparou para você, ninguém vai pegar. Ninguém vai chegar na frente. O que Deus preparou para você é seu e pronto, acabou. Pode levar um ano, pode levar 2 ou 3, não sei, mas vai chegar na hora certa. 1 ano de sofrimento, 2 anos, 3, os meus amigos tinham ido todo mundo embora. Ficou ninguém. Os vizinhos só sabiam murmurar: mas é você crente. Porque o povo aí fora acha que o crente, por ele ter Jesus, ele não pode ser provado. É o povo mais provado na terra, é o crente. A Bíblia diz que Deus prova o crente como ouro provado no fogo. Deus é ruim? Não, Deus é bom demais. O que Ele faz é para nos ensinar a valorizar a nossa salvação. O que Ele tem preparado para nós no ensino. O céu existe? Existe. É para lá que nós vamos. Quando a irmã Lucy morreu, o Senhor me levou lá na glória. Eu pude ver um pedacinho do céu. Eu falo para a igreja que nada nesse mundo se compara ao que Deus tem para mim e tem para você.
Na terra tem muito lugar bonito. Tem muitas pedras preciosas, muito ouro. Muita coisa linda tem na terra, mas no céu é tremendamente maravilhoso. Prepara a sua vida. Anda com Deus, tenha compromisso com esse Deus. Seja fiel a Ele em tudo na sua vida, porque Ele te aguarda lá no céu. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E não esquecendo de dizer para a igreja, Jesus está voltando. Ele não demora a buscar a igreja. Ele vem aí. E não vai demorar não, viu? Eu não sei se você tem reparado, tem percebido, tem observado, que Deus está cumprindo as promessas dele na vida do povo dele rapidinho. As promessas de Deus não estão demorando a se cumprir, não. Quem tem promessa pode falar, ainda esse ano Deus vai começar a cumprir na vida de muitos irmãos aqui. Porque Deus está com pressa, porque Ele vai enviar o Filho dele para nos buscar. E nenhuma palavra dele pode ficar sem cumprir. Então todos que têm promessa aí, podem tomar posse. Ele vai cumprir. E está cumprindo. E não está demorando. Amém? Amém? Glória a Deus. E ali eu passei 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos dentro da Santa Casa. Aí a Santa Casa chegou para mim e falou: Luci, não há cura para a tua enfermidade, mas existe o Hospital das Clínicas, nós vamos te mandar para lá. Me mandaram para as clínicas, só que quando chegou lá também não houve cura para mim. Aí me devolveram para a Santa Casa. Aí a Santa Casa falou para mim: tem o Hilton Rocha, nós vamos te mandar para lá. Chegando no Hilton Rocha, eu passei por tudo enquanto é tratamento de primeira, só que não houve milagre para mim. Me devolveram para a Santa Casa. E a Santa Casa falou para mim: olha, nós temos o Mário Pena, Hospital de São Cirões. Nós vamos te mandar para lá, você vai ficar lá 3 meses. Vamos ver se o Mário Pena pode fazer alguma coisa por você. Chegando no Mário Pena, eu tive uma resposta: não há cura. Me colocaram na ambulância e devolveu para a Santa Casa com um papel, mandou escrito, a direção do hospital mandou um papel escrito para a Santa Casa que não havia cura para a minha enfermidade ali dentro daquele hospital. Por isso eles estavam me devolvendo. 6 anos já e não havia cura. E ali na Santa Casa eu fazia parte de um grupo de 300 pessoas correndo atrás do milagre. Tinha quimioterapia, tinha antibiótico, tinha injeção, tinha de tudo, mas não tinha cura. No meio das 300 pessoas eu era a única crente. E o povo que estava internado ali, quando eu passava, eles falavam para mim assim: aonde que está o teu Deus? Porque os crentes pregam cura, pregam milagre, e você é crente, está aqui. Quando eles falavam isso para mim, eu ia baixar minha cabeça. Aí Jesus falava para mim: não. Quando te perguntar o que você está fazendo aqui dentro, ergue a cabeça. Diga para eles, Jeremias 18, como o barro é na mão do oleiro, assim é o meu povo na minha mão. Eu amasso da maneira que eu quero. Aí quando alguém me perguntava: ô crente, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Eu falava: Jeremias 18, deixa Deus amassar o barro. Andava lá no bairro onde minha mãe morava, porque ela partiu do Senhor 5 meses atrás. E eu passava ali no bairro do Durval, com um papel higiênico, segurando o olho, porque o tumor cresceu, empurrou meu olho para fora, então eu segurava o meu olho para não cair no chão. A minha cabeça, o meu cabelo caiu todo, eu fiquei careca. E eu segurando o meu olho com aquele pedaço de papel higiênico, porque ele estava todo solto, todo mole, todo bambo, e o tumor mexia lá dentro e ele barangava para o lado de fora. Eu tinha medo dele cair no chão, porque no hospital eu vi pessoas que o olho caiu ficando só o buraco. E eu andava no bairro segurando ele com um pedaço de papel, porque meu olho ficou podre, e na medida que o tumor crescia, ele ia esmagando por dentro, e a carne em volta do meu olho começou a ficar podre e dar bicho de varejeiro. E aqueles bichos começaram a sair pelo meu olho. Eu não tenho córnea mais nesse olho, porque a córnea do meu olho ela foi comida por aqueles bichos. Os bichos foram todinho, acabou com ela, ficando somente esse pedaço do meu olho para testemunho que o nosso Deus ainda existe. E eu passava nas ruas do bairro